te permite. Então, tem esse problema, né? Falar em termos de imagem digital confunde o pesquisador, nós, analistas, porque nos remete a um aparato metodológico do visual, de que você vai interpretar imagens. E você esquece também, que é uma outra questão importantíssima, que eu como antropólogo não posso abrir mão, é pensar o que está ao redor da imagem. Primeiro, como que essa imagem foi produzida? Quais práticas produziram essa imagem? Em quais práticas essa imagem está inserida? Ou seja, o que torna essa imagem significativa, para quem, por quê? Quer dizer, eu não posso focar como etnógrafo, antropólogo, só na imagem, fazer uma decifração semiótica, visual de uma imagem. Ainda mais quando a gente está falando de o que eu prefiro chamar de objetos digitais, e eu vou explicar por que eu estou chamando essas coisas de objetos, porque eles têm algum tipo de materialidade. Os cientistas, quando estão lidando com esses objetos, eles não estão olhando a imagem e relatando o que eles estão olhando, eles estão manipulando a imagem, seja com computador, via mouse, seja indo até a tela, apontando. Então o corpo do cientista está presente o tempo todo. Não é simplesmente um trabalho interpretativo, mental, semiótico. E não é só um trabalho visual, é um trabalho interativo de interações, como eu já disse, entre cientista e imagem, entre os cientistas tentando explicar o que está contido ali. Então, eu observei reuniões semanais desse grupo de cientistas. Grande parte das reuniões era gasta com um tentando explicar para os outros, né? Cada semana um cientista vinha e relatava o que estava fazendo para o resto do grupo. Era esse cientista tentando se fazer compreendido, tentando fazer o grupo entender o que ele estava fazendo, tentando mostrar para o grupo o que a imagem que tinha produzido significava. Então era um trabalho constante de buscar um entendimento compartilhado a respeito do que estava acontecendo ali. E esse entendimento compartilhado, de fato, em última instância, nunca era alcançado de uma forma total. Não existia consenso nunca sobre o que estava acontecendo ali. Então você conversava com você tinha engenheiros, matemáticos, você tinha uma bióloga, uma médica, enfim, um grupo heterogêneo de pessoas de vários países. E você falava bom, tem reunião, eles falavam, tem reunião que eu não entendo o que está acontecendo, porque eu não tenho a formação matemática para tal, ou aquela imagem foi produzida com um programa que ele não sabe manipular, ou então ele via uma cor que ele achava que significava calor e na verdade significava outra coisa. Então você tem todo um espectro de compreensões errôneas e ruídos que também fazem parte do trabalho científico que está acontecendo aqui. Eu falei do discurso nativo. O discurso nativo é de que a imagem, né, voltando a isso, a imagem simplifica o conjunto de dados, porque eles estão trabalhando então com dados colhidos num hospital, numa cidade diferente. Então você estava em Austin, um grupo trabalhando lá com computadores, usando dados colhidos de ressonância magnética que vinham de uma outra cidade, de Houston. Então esses dados vinham via computador e eles transformavam esses dados em imagens em 3 dimensões. Eu vou mostrar um pouco dessas imagens para vocês. Então, o que eles me diziam era, bom, a gente tem que trabalhar com imagem porque é uma quantidade imensa de dados, você não consegue entender, humanamente é impossível entender o que esses números todos querem dizer. Então, você transforma isso numa imagem, isso é um discurso também comum, de que você olha aquilo e percebe algum tipo de relação que é imperceptível de outra forma. E eles o tempo todo me diziam, bom, visualização científica serve para simplificar a análise, serve para simplificar o trabalho do cientista. E aí você vai ver, de fato, o que acontece é que a imagem nem sempre simplifica. Ela muitas vezes cria ruído, cria compreensões dissonantes, né? Uma pessoa entende uma coisa, outra pessoa entende outra, então você tem o tempo todo o trabalho de trazer a pessoa para esse entendimento compartilhado. O trabalho interdisciplinar, de fato, a
aquele texto que você pegou, Marcelo, um pouco isso, de você criar esse entendimento compartilhado de alguma forma. E é um trabalho complicado, né? Quem trabalha com esse tipo de atividade sabe que, ainda mais você está pensando em cientistas, um é matemático, outro é biólogo. Um está interessado em pensar a complexidade do tecido, etc, etc. O outro está interessado em simplificar para a fórmula funcionar. Então você tem objetivos que não se encontram em nenhum momento. Só que eles têm que trabalhar juntos, têm que responder uma questão em conjunto. Então você tem que criar uma certa linguagem compartilhada, um espaço compartilhado de sentido, e é uma dificuldade muito maior do que parece. E outra coisa interessante que a gente falava é que trabalhar num grupo interdisciplinar é muito complicado, porque você tem um problema da comunicação. As pessoas não se entendem. E a imagem serviria para facilitar esse entendimento. E aí, o que eu argumento é que você nunca vai superar esse problema da comunicação, né? Você nunca supera a linguagem, você nunca supera o sentido. Então, é uma ilusão achar que uma imagem vai simplesmente se livrar, vai erradicar esse problema da compreensão dissonante, né? Mas é um pouco também o discurso nativo deles, de que a imagem tem esse poder de trazer todo mundo para o mesmo lugar. E aí você vai ver, observar mesmo o que acontece nas reuniões, é que esse lugar não existe, ele tem que ser construído. Esse lugar conjunto, ele é construído. Aí a gente volta para a ideia de construção social do conhecimento, né? Que o conhecimento não emerge da imagem, ele não está lá disponível na imagem, eu vou lá e pego e coloco no meu artigo. Ele é construído coletivamente, interativamente. E aqui um pouco dos autores que eu estou usando. Primeiro, essa ideia de objetividade mecânica. Ou seja, esses autores fizeram uma história interessante, trabalham uma história das diferentes noções de objetividade. Uma das ideias que eles colocam é que, desde a criação de tecnologias como cinema, fotografia, a sociedade ocidental, a ciência ocidental, tem construído essa ideia de que imagens que são construídas a partir de meios automatizados, então fotografia, cinema, são mais objetivas do que, por exemplo, o desenho científico. Por quê? Porque o desenho científico, a pintura, qualquer outra técnica como essa, tem a participação do ser humano, da subjetividade humana na construção da imagem. Então, a fotografia seria mais objetiva nessa concepção porque ela elimina o ser humano no processo de construção da imagem. E aí você chega nas tecnologias atuais de computador, de digitalização, você tem a ilusão de alcançar uma objetividade ainda maior para a fotografia, porque você alcança características que a fotografia não consegue. Então, uma ressonância magnética, por exemplo, ela produz uma imagem em 3D de tecidos, do interior do corpo, né? Uma fotografia ou um raio-x, se for pensar no interior do corpo, o raio-x, na verdade, é uma imagem achatada. Ela é em 2D porque todas as dimensões são achatadas numa só. Então, é uma complicação entender o que o raio-x está dizendo, né? A ideia de que o raio-x revela o interior do corpo é muito mais complexa do que isso. Da mesma forma, a imagem digital, ela é construída por um programa de computador, por pressupostos embutidos naquela máquina. Então, esses autores colocam e tentam complexificar essa ideia de objetividade. A objetividade não é uma só, ela é histórica, ela é historicamente constituída. Então, quando a gente pensa em cientistas utilizando modelos digitais, existe uma crença muito forte de que aquele modelo digital é o real. Ele revela, ele pode ser substituído quase pelo real, porque eu digitalizei aquele tecido e eu estou trabalhando com ele na minha tela. Então, quando eles estão manipulando aquelas imagens 3D na tela, eles percebem textura, sombras, né? Pontos altos, baixos, enfim, aspectos espaciais que incitam os nossos sentidos de uma forma parecida com um objeto em 3D que eu manipulo aqui.
Quer dizer, eu posso pegar essa garrafa, girar, perceber diferentes tonalidades de cor, enfim, olhá-la de ângulos diferentes, uma coisa que uma fotografia não permite. Então, quando os cientistas manipulam esses objetos digitais, por isso que eu estou chamando esses objetos digitais de objetos, porque mais do que imagens, eles se dispõem a serem manipulados, eles, para produzir sentidos com esses objetos em 3D, você precisa rodar o objeto, você precisa manipular o objeto, interagir com o objeto para que ele faça algum sentido. E a gente vai ver, eu trouxe uns clipes de como eles fazem isso na prática, né? Michael Lynch, então, é um dos grandes autores dentro dos estudos sociais da ciência que pensam a visualidade, e dele também eu peguei um pouco dessa ideia da etnometodologia, ou seja, que os sentidos são constituídos na prática e de que a prática científica também é uma prática de construção de inteligibilidade compartilhada, né? Então, a metodologia que eu usei foi, se a gente for pensar que eles faziam reuniões semanais, era uma sala muito parecida com essa. Então, o apresentador ficava numa mesa bem parecida com essa e a plateia ficava aí onde vocês estão, o chefe do grupo ficava na frente, eu coloquei uma câmera ali do lado e filmei as apresentações. E era uma câmera subjetiva, porque eu fazia zoom, aproximava, eu seguia o apresentador, enfim. Tem um monte de teorias sobre etnometodologia e como fazer esse tipo de análise. Tem gente que acha que a etnometodologia é quase uma ciência empírica, hiperobjetiva, tem gente que questiona isso, enfim. Mas eu escolhi por fazer dessa forma porque eu não poderia, né, como antropólogo, comprar uma ideia de que a câmera me revelaria a prática científica tal qual ela estava se dando, né? Então eu optei pela subjetividade assumida, mas percebi que a câmera ajuda. Por exemplo, você tem acesso àqueles dados várias vezes, você pode rever a fita. Quer dizer, o antropólogo geralmente vai no campo, anota e tal, mas se você tem um registro em vídeo, em áudio, qualquer desses registros, você pode retomar a fala, retomar o gesto. A ideia do Bruno de móveis imutáveis tem a ver um pouco com o que a gente está falando de objetividade, porque ele está tentando entender como que a natureza, né, o empírico, se transforma em conhecimento por sucessivas depurações, né? Então, tem um artigo muito interessante do Pedro Fio de Boa Vista, né? Ele analisa geólogos que vão em Roraima entender a diferença entre savana e floresta. Então, como se faz isso, né? Como que na prática científica transforma esses objetos em conhecimento? Você produz uma série de visualizações, uma série de diagramas que vão depurando as variáveis de interesse que estão colocadas na sua pesquisa. Então, o solo que eles vão colhendo, eles vão colocando em pequenos quadrinhos para tentar perceber diferentes colorações, né? Isso é comparado com uma tabelinha internacional, e eles, dessa tabelinha de solos que eles coletaram, eles podem transformar isso em números, né? Tonalidade tal, e você tem diversas depurações daquilo que era solo, que vai se transformar num diagrama e que vai circular de uma maneira muito diferente do que o solo poderia circular. Então, aquele solo, aquele empírico direto que você pega, você olha o solo, ele é o menos importante na prática científica, né? Uma das coisas que a gente pode pensar a respeito disso. Ou seja, o conhecimento não é produzido na relação direta com a natureza, ele é produzido na transformação daquele natural em algo analisável, né? E é um pouco isso que a gente